tia Érica! Que momento especial! Fique atento aqui no canal a todos os vídeos que estão sendo postados. Se você não se inscreveu, se inscreva, chame seus amiguinhos, compartilhe a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, abençoa este momento, ajuda cada criança a entender a Tua palavra. Fala ao coração de cada uma, em nome de Jesus. Amém. E para não pecar contra o Senhor? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu. Você já compartilhou com alguém assim o seu lanche? Ou talvez você já deu um presente para alguém? Já? Ah, muito bem. Sabe, crianças, mas Deus, Ele quer que você dê algo muito maior do que o lanche ou do que um brinquedo que você deu para o seu amigo. Compartilhou talvez aquela roupa que você não usava mais. Deus quer que você dê algo muito maior. Por isso que isso me lembra um versículo que está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é 100% verdade. A Bíblia, ela é verdadeira e ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E tem quantos livros? Coloca aí para ver quantos livros. Você sabe quantos livros tem a Bíblia? Coloca aí nos comentários. 66, isso mesmo, 66 livros. 66 livros. E o nosso versículo de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Capítulo é um número maior e versículo é um número menor. E diz assim: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Vamos ler junto com a tia Érica? Vamos lá. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. O que quer dizer isso, tia Érica? Veja bem, ó. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus. Deus, Ele quer que você se apresente a Ele. Sabe o que isso quer dizer? Todo o seu ser. Ele quer que você obedeça a Ele. Ele quer que você não faça a sua própria vontade, os seus desejos que são pecaminosos. Não, as suas próprias desejos, sua própria vontade. Deus não quer isso. Ele quer que você se entregue a Ele. Ele quer que você faça a vontade dEle e não a sua. E aí sim, como é que ele diz aí? Que é o vosso culto racional. É isso que Deus quer. E isso vai ser agradável a Deus. E isso vai ser o seu próprio culto, o culto que você está oferecendo a Deus. Olha só. Então, você que já recebeu o seu Jesus Cristo como Salvador, Deus quer que você se entregue a Ele, não para fazer sua própria vontade, mas a vontade dEle. Fazer o que agrada a Deus. Talvez você aí, na hora de obedecer sua mãe, não está obedecendo de todo o coração. Mas Deus quer que você obedeça a Ele. E uma das ordens dEle é que você obedeça, honre a seus pais. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus, fique atento a toda a lição, porque nós vamos ensinar sobre o que é isso, receber o Senhor Jesus. Vamos agora ver se vocês vão memorizar esse versículo. Vamos dizer a referência no começo e depois no fim. Vamos lá, vamos começar por aqui.
Apresenteis os vossos corpos. Eu vou tirar, hein? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Vamos de novo, crianças. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Vou tirar esse daqui. Ele quer que você, criança, você se entregue a Ele de forma santa, agradável. Faça tudo que agrada a Deus. Vamos de novo? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Vamos de novo? Romanos 12:1. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Um desafio para que você memorize este versículo. Romanos 12:1. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Preciosos tesouros na Bíblia encontrei e a minha vida mudou. Porém o tesouro mais rico pra mim, mais precioso que o ouro, mais que tudo, enfim, é Jesus que eu aceitei como meu Salvador. Na Bíblia encontrei Jesus, Jesus, precioso tesouro é Jesus, Jesus. A palavra de Deus é o nosso maior tesouro, por isso vamos ficar quietinhos para ouvir Deus falar aos nossos corações. Paulo, ele amava futebol e ele entrou em um time de futebol. Logo, Paulo viu que precisava se comprometer a treinar, a fazer todos os exercícios para assim ser um bom jogador. E aí, Paulo ele treinava praticamente toda a tarde no quintal da sua casa. Quando chegava lá, o treinador pedia para ele fazer exercícios. Vamos fazer? Pular, correr, era assim. Então, Paulo logo viu que precisava se comprometer cada vez mais para ser assim um bom jogador. Crianças, você mesmo, você já se comprometeu com alguma coisa? Você já assim se comprometeu talvez a fazer algo assim? Você disse, eu vou me comprometer a fazer isso. Você já fez isso? A nossa lição de hoje, que está aqui na palavra de Deus, que é 100% verdade, nos fala de homens que aprenderam que eles precisavam se comprometer, ter um compromisso. Com quem será? Eles aprenderam que eles precisavam cada vez mais ser comprometidos. Vamos aprender? Quando o Senhor Jesus estava lá em Betânia, olha só, lá em Betânia, eu quero que vocês vejam aqui no mapa onde fica Betânia. Olha aqui, ó. Fica bem aqui abaixo de Jerusalém. De Jerusalém. Então, Jesus estava ali e João Batista estava com 2 discípulos. João Batista estava com 2 discípulos ali. E olha só, quando João viu
Jesus passando, sabe o que ele disse? João falou assim em João capítulo 1, versículo 36. Ele disse assim, ó: Eis o Cordeiro de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles foram ficar com Jesus para conhecer mais a Jesus. Sabe, crianças, João Batista estava ali reconhecendo que Jesus é um cordeiro. Lembra que no Antigo Testamento eles sacrificavam animais para poder o sangue deles servir de sacrifício e assim Deus perdoar os pecados do povo? Os animais eram mortos para poder as pessoas ali ter o perdão dos pecados. E João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo. Então, ali, João estava falando que Jesus era aquele que podia perdoar os pecados. E o que é pecado, tia Érica? Lembra? Vamos fazer junto? É tudo que eu penso, é tudo que eu falo, é tudo que eu sinto e é tudo que eu faço que não agrada a Deus. Sabe, crianças? Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Eu, você, o papai, a mamãe, todos nós nascemos pecadores. Todos nós fazemos o que desagrada a Deus. Mas sabe, Deus, por nos amar, Deus é santo e perfeito e mora num lugar perfeito que é o céu. Mas Ele, por nos amar, mesmo assim, sabe o que Ele fez? Porque Ele odeia o pecado e o pecado nos separa de Deus. Mas o que Ele fez? Ele mandou Jesus, o Filho perfeito de Deus, para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Olha só, Jesus, Ele é aquele que pode perdoar o seu pecado, limpar o seu pecado. Isso não é maravilhoso? Então, quando os discípulos ouviram isso, eles foram atrás de Jesus. Eles foram atrás de Jesus. E quando Jesus viu eles, sabe o que é que Jesus perguntou para eles? Perguntou assim: por que vocês estão aqui? Né? Por quê? Ah, crianças, eles perguntaram para Jesus: onde é que o Senhor está? Ou seja, onde era que Jesus estava ali hospedado? E aí eles ficaram o dia todo, imagina, o dia todo com Jesus. Ah, eu acho que eles fizeram muitas perguntas, hein? E será que eles, imagina isso, será que eles ouviram os ensinamentos do Senhor Deus? Com certeza, eles ficaram ali o dia todo. O nome desses discípulos era André e João. André e João ficaram ali o dia todo, o dia inteiro. E quando André saiu dali, ele foi e contou para o seu irmão Simão. Contou para Simão e disse para Simão que tinha ali encontrado o Cordeiro de Deus, aquele que o Antigo Testamento falava, que os profetas falavam, de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, ele também foi para ver Jesus. Então, quando Simão chegou até Jesus, ali, sabe o que Jesus fez? Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Pedro significa rocha, pedra. Pedro ia ter a vida transformada. Por isso que Jesus mudou o nome dele. Crianças, quando Jesus saiu dali, da Galileia, Jesus, ele encontrou um outro.
ele encontrou, sabe quem? Felipe. Felipe, e ele chamou Felipe para segui-lo. E a Bíblia diz que Felipe chamou Natanael. Natanael. Mas sabe, Natanael só acreditou. Felipe falou para ele, olha, ele é aquele que os profetas falaram, Jesus. Mas sabe, Natanael foi lá, né, para poder saber, para poder conhecer. Mas ele não estava crendo no coração. A Bíblia diz que ele só creu quando Jesus disse assim, Natanael. Aí disse, Natanael, tu és um homem sincero. E aí Natanael disse, como é que tu me conhece? Ele disse, eu te conheço desde que você estava lá debaixo da figueira. Ou seja, lá na figueira, Felipe conversou com Natanael. Então, ele naquele momento entendeu que Jesus é Deus. Por quê? Porque só Deus sabe todas as coisas. Só Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Jesus, ele é Deus. Então ele tinha esse poder de saber a vida de Natanael e onde Natanael estava. Então ele ficou impressionado e Jesus disse, você verá mais coisas maravilhosas. Olha só, crianças. E Natanael, ele seguiu também ali a Jesus. Jesus, ele foi ali para o mar da Galileia. E ali no mar da Galileia, ele chamou 2 pescadores. Sabe quem foi? Aqui, ó. Se vocês verem aqui, no mar da Galileia, mais aqui em cima. Lembra que ele estava aqui embaixo de Betânia? Então, o que é que ele fez? Ele chamou 2 pescadores para serem seus discípulos, para seguir eles. E sabe quem eram esses pescadores, crianças? Quem? Simão, Pedro, né? Simão, que ele mudou o nome de Pedro, e André, isso mesmo, ele chamou esses 2 irmãos para deixar tudo e seguir a ele. Sabe, crianças, André e Pedro deixaram tudo, eles eram pescadores, eles viviam ali da sua profissão, mas eles deixaram tudo, eles se entregaram, eles entregaram a vida deles a Jesus. Crianças, lembra do nosso versículo? O que é que o nosso versículo diz de Romanos 12:1? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Se você, criança, já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus. E o que é, tia Érica, entregar a vida a Deus? Sabe, talvez você tenha feito as coisas do seu próprio jeito. Talvez você não tenha obedecido a mamãe e o papai de todo o coração. Às vezes, quando você vai obedecer, você fica... Sabe, o seu coração não quer obedecer de todo o coração. Talvez você está vendo no celular coisas que não agradam a Deus. Talvez você está falando palavras que não agradam a Deus, como palavrões. Mas Deus quer que você, que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, entregue todo o seu ser. Todo o seu ser. Deus quer controlar a sua vida. Ele quer que você... Lembra? Se entregue a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, faça a vontade dEle e não sua própria vontade. Veja o que Ele quer que você veja. Sinta o que Ele quer que você sinta. Pense o que Ele quer que você pense. Faça o que Ele quer que você faça. Sabe, crianças? André e Pedro, eles se entregaram ao Senhor. E você, criança, você precisa se comprometer diante de Deus. Você
precisa ter esse compromisso de se entregar totalmente ao Senhor. Se submeter a Ele, não fazendo a sua própria vontade, mas a vontade dEle. André, eles se entregaram, eles deixaram tudo, tudo. Imagina, você já viu as redes? Você já viu uma rede? Imagina aí, uma rede ali, eles deixaram tudo ali e foram seguir a Jesus. E um pouco mais adiante, vamos imaginar Jesus ali andando. Jesus ali, mais um pouco adiante, Jesus chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles deixaram a pesca, deixaram ali tudo na mesma hora. Deixaram o pai dele, deixaram tudo. Eles eram homens comuns, homens normais, mas Deus tinha um plano de usar a vida deles. Deus tinha um trabalho especial para eles. Sabe, crianças, Deus quer que a gente se entregue a Ele. Crianças, enquanto Jesus ensinava ali perto daquele lago, Jesus chamou também, sabe quem? Quem será que Jesus chamou depois? Mateus! Mateus, um cobrador de impostos. As pessoas tinham raiva dos cobradores de impostos. As pessoas não gostavam dos cobradores de impostos. Mas Jesus chamou Mateus, um cobrador de impostos. Isso mesmo. E Mateus, na mesma hora, porque Jesus disse, siga-me. Na mesma hora, Mateus seguiu Jesus. Ele decidiu dedicar a sua vida a Deus. Você, criança, que já recebeu o seu Jesus como seu Salvador, entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus. Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração. Mas para isso você precisa decidir. Você precisa se comprometer a fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Sabe, crianças, fazer o que Deus quer e não o que você quer. Ver, ouvir, falar, sentir, fazer coisas que agradem a Ele e não a você mesmo. Por exemplo, obedecer seus pais de todo o coração, não mentir. Não é verdade? Quantas vezes você é tentado a mentir? Também não ficar vendo coisas no celular que não agrada a Deus, mas agrada a você mesmo? Não, você precisa fazer a vontade de Deus. Isso é se decidir, se comprometer a se entregar para o Senhor Deus. Entregue sua vida a Deus. Você que já recebeu o Senhor Jesus. Lembra? Vamos repetir nosso versículo? Romanos 12:1. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entregue sua vida a Deus. Mateus, ele foi na mesma hora, quando Jesus chegou ali no quichê e disse, siga-me. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Crianças, muitos estavam seguindo a Jesus, muitos mesmos. Então, Jesus passou a noite toda orando. Ele passou a noite. Sabe por quê? Porque era mais importante orar a Deus do que dormir naquele momento. Porque ele ia decidir, ele ia escolher daqueles que estavam seguindo a ele 12 discípulos, os quais ele ia chamar de apóstolos. Vamos aprender por meio de uma música esses 12 nomes? Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, o Filipe e o Mateus, o Tadeu, o Tiago, o João, um outro Tiago e o André, o Bartolomeu, o Judas, o Simão e o Tomé. Cristo chamou 12
Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Jesus chamou esses 12. Jesus chamou a Simão Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, o outro Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Ele chamou esses 12, sabe para quê, criança? Para dedicar-se a vida a Deus. Ali eles foram aprender com Jesus, fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus. Sabe, lembra do nosso versículo Romanos 12:1? Entregueis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus deu um presente maravilhoso para você. Ele te deu a vida eterna. Lembra? Ele deu a vida eterna para você e você precisa decidir. É escolha sua de se comprometer em fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Você vai fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade, os seus próprios desejos, que é pecaminoso? Vai? Então, você precisa agora mesmo fazer uma oração dizendo para Deus: se você quer decidir em se comprometer em entregar sua vida a Deus para servi-lo, para não fazer sua própria vontade, mas a vontade de Deus, obedecendo à vontade dele, você faça essa oração agora comigo. Querido Deus, eu sou o teu filho e eu quero me comprometer a fazer a tua vontade e não os meus desejos do coração. Eu te entrego a minha vida, me ajuda e me usa, trabalha no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Se você entregou a sua vida a Deus, se você disse a Ele essa oração de todo o coração, você tem um compromisso com Ele. Então você precisa conhecer mais para aprender como agradar a Deus diariamente. Então reserve tempo para ler a Bíblia e orar. Leia a Bíblia e fazer oração. Leia a Bíblia e faça oração. E faça oração, e faça oração. E aí você vai crescer nesse conhecimento do Senhor, para assim fazer a vontade dele. Porque você entregou a sua vida a Ele. Porque você já tinha recebido o Senhor Jesus, mas tem áreas da sua vida que você não está obedecendo de todo o coração. E Deus quer que você obedeça em tudo. Lembra? Os seus olhos, os seus pensamentos precisam agradar a Deus, seu coração, a sua vida, tudo que você faz deve agradar a Deus. Você mesmo, durante essa semana, você vai escrever no caderno um compromisso dizendo para Deus: Deus, eu me comprometo, eu decidi. Você coloca a data de hoje, você diz: eu decidi a fazer a tua vontade e não a minha mesma. E toda vez quando você não quiser obedecer de todo o coração, ou quando você estiver lá no celular fazendo aquilo que não agrada a Deus, você vai lembrar e você vai lá ler aquele seu compromisso. E você vai orar a Deus pedindo forças a Ele para você fazer a vontade dele e não a sua. Você vai fazer isso? E se você não sabe ler, faça um desenho com as coisas que você precisa fazer para agradar a Deus. Pois você talvez está aí desobedecendo, falando palavrões, e você faça aquele desenho, e toda vez que você olhar para aquele desenho, você vai lembrar que hoje você se comprometeu a entregar toda a sua vida, todo o seu ser, para poder agradar a Deus. Você vai fazer isso? Mas sabe, crianças, antes de entregar a vida a Deus para servi-lo,
para poder agradá-lo, precisa receber Jesus como Salvador. A Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Sabe, para se tornar filho de Deus e aí depois entregar-se a vida a Ele para servi-lo, é preciso você receber. Receber a Jesus é reconhecer que você é pecador. O pecado tem consequências. O pecado nos deixa longe de Deus, separados para sempre de Deus. Esse é o castigo do pecado. Mas Deus, por amor a nós, Ele fez algo, Ele enviou Jesus. Então você precisa reconhecer que você é pecador. Você peca? Sim? Você confia de todo o seu coração que Jesus morreu pelo seu pecado? Se você disser isso para Deus agora, que você é pecador e que você confia que Jesus morreu, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou! Ele está no céu junto com o Pai. Então, se você pedir agora para Ele ser seu Salvador, Ele vai ser. Você quer fazer isso? Faça uma oração dizendo: Deus, eu sou pecador, eu mereço o castigo, mas eu confio que Jesus morreu e ressuscitou e eu o recebo no meu coração. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz agora que você é filho de Deus. De quem você é filho? De Deus. E sabe o que é que diz em Hebreus 13:5? Que de maneira nenhuma Ele vai te deixar. Você agora está na mão de Deus e jamais Ele vai te deixar. Então, para que você possa crescer na sua vida espiritual, lembre-se, entregue sua vida a Deus.